Olá, seja muito bem-vindo ao Aconchego na Palavra. Hoje, Marcos capítulo 12. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para espremer o suco da uva e uma torre para o vigia. Depois arrendou a propriedade a uns lavradores e saiu do seu país. No tempo da colheita, ele mandou um dos seus servos para receber a sua parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta com as mãos vazias. Então o dono enviou outro servo, o qual foi espancado na cabeça e insultado. O próximo servo que ele mandou foi morto. Depois, outros foram espancados ou mortos. Ficou faltando apenas um para mandar, o seu filho amado. Finalmente ele o mandou pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores o viram, disseram entre si: ele vai ser o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e então a herança será nossa. Assim foi que eles o agarraram, mataram e jogaram o corpo fora da vinha. Que acham vocês que o dono da vinha fará quando souber o que aconteceu? Virá, matará todos os lavradores e dará a vinha a outros. Vocês não leram o que as Escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Isso vem do Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judaicos queriam prender Jesus, pois sabiam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Porém, tinham medo do povo. Então desistiram da ideia e foram embora. Mais tarde mandaram alguns fariseus e herodianos para falar com ele e tentar apanhá-lo em alguma coisa que dissesse. Eles se aproximaram e falaram: Mestre, nós sabemos que o Senhor é íntegro e diz a verdade sem se importar com mais nada. O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora, diga-nos, está certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a malícia deles e disse: Por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me uma moeda e eu lhes direi. Quando eles lhe puseram a moeda na mão, ele perguntou: De quem é esta figura e este título na moeda? Eles responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiraram com a sua resposta. Depois aproximaram-se os saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. Esta foi a pergunta deles: Mestre, Moisés nos deu uma lei dizendo que quando o homem morre sem deixar filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva e suscitar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o mais velho casou-se e morreu, não deixando descendência. Assim, o segundo irmão casou-se com a viúva, mas morreu logo também, e não deixou filhos. Então, o irmão seguinte casou-se com ela, morrendo sem deixar filhos. E assim por diante, até que todos morreram sem deixar filhos. No fim de tudo, a mulher morreu também. O que nós queremos saber é isto: na ressurreição ela será esposa de quem? Visto que foi esposa de todos eles. Jesus respondeu a eles: O seu problema é que vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Mas agora, se haverá ressurreição ou não, vocês nunca leram no livro de Moisés a respeito da sarça que queimava? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é um Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão cometendo um erro grave. Um dos mestres da lei que estava ali ouvindo a discussão percebeu que Jesus tinha respondido bem. Então perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor,
o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O mestre da lei respondeu: o Senhor falou uma palavra verdadeira ao dizer que há um único Deus. Eu sei que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a mim mesmo, é mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifícios e ofertas. Percebendo a compreensão deste homem, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, nenhum outro teve coragem de fazer-lhe pergunta alguma. Mais tarde, quando Jesus ensinava ao povo no templo, fez a todos essa pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi falou por intermédio do Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos, e eles serão humilhados diante de você. Visto que Davi o chamou de seu Senhor, como é que ele pode ser filho de Davi? A grande multidão o ouvia com grande interesse. Estas são algumas outras coisas que Jesus lhes ensinou nessa ocasião. Cuidado com os mestres da lei, porque eles gostam de usar as vestes especiais e ver todo mundo curvar-se diante deles quando andam pelas praças. Eles gostam de ocupar os melhores lugares nas sinagogas e nos banquetes. Entretanto, nenhuma vergonha eles têm. Exploram as viúvas e tomam os seus bens, e para disfarçar, fingem-se de piedosos, fazendo longas orações em público. Por causa disso, o castigo deles será ainda maior. Então, Jesus passou para onde estão os cofres de ofertas do templo. Sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns que eram ricos punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas de cobre de pouco valor. Jesus chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos, porque eles deram das sobras da sua riqueza, enquanto ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa foi a leitura de Marcos capítulo 12. Até o próximo capítulo!